Mateus 21, 28 a 32. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Chegando-se então ao segundo, falou-lhe de igual modo. Respondeu-lhe este: Não quero, mas depois, arrependendo-se, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram eles: O segundo. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça e não lhes deste crédito, mas os publicanos e as meretrizes lhe deram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para credes nele. Nesta parábola, Jesus apresenta 2 filhos e que seu pai instruiu ambos ir trabalhar na vinha. O primeiro filho disse que iria, mas não foi. E o outro filho disse que não iria trabalhar na vinha, mas depois se arrependeu e foi. E Jesus perguntou: qual dos 2 fez a vontade do Pai? E Jesus apresenta quem são esses filhos. O primeiro filho, que disse que não iria trabalhar na vinha de seu pai, mas depois se arrependeu e foi trabalhar na vinha do Pai. Esses são os publicanos, as prostitutas, que são aquelas pessoas excluídas da sociedade, consideradas indignas perante a religião. Isso acontece até hoje com viciados também, com os adúlteros, com pessoas que são julgadas pelas aparências, pelo status, condições financeiras. Mas embora com esse modo de vida que eles têm, eles se arrependem de todo o coração e alma e voltam para trabalhar na vinha do seu Pai. O arrependimento é o ponto principal de fazer a vontade de Deus, tendo uma vida regenerada. E quem regenera nossas vidas, a vida do pecado, é o Espírito Santo, pois é o único que pode convencer-nos dos erros, dos nossos pecados, dos nossos não. E sabemos que Jesus é poderoso para resgatar o pior dentre os homens e o pior dos pecadores e fazê-los se arrepender dos seus pecados e dos seus nãos. E assim ele vai seguir fazendo a vontade do Pai, sendo obediente à palavra do Pai. Sabemos que aquele outro filho que disse sim, que iria trabalhar na vinha do seu pai, ele só queria manter a aparência, concordando com o pai, concordando que ia seguir aquela palavra do pai. Mas no final era desobediente. Era aquele que estava nas sinagogas aprendendo as Escrituras, mas não as obedecia. Como vamos ler em Hebreus 4, 11 e 12. Ora, à vista disso, procedemos diligentemente em prontidão, sendo zeloso, aplicado, para entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas
e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso nos ensina que Jesus conhecia as intenções do coração dos dois filhos da parábola. O pai disse a mesma coisa para os dois filhos. Falou a sua vontade para que fosse cumprida, para que fosse obedecida. O pai deu oportunidade igualmente aos seus dois filhos, mas os dois filhos tomaram suas decisões, seu livre-arbítrio, decidindo obedecer a Deus ou não. Então, qual filho queremos ser? Precisamos estar atentos à palavra de Deus e examinarmos as nossas atitudes, pois podemos nos comprometer com algo, com o Pai, e deixarmos que algo nos distraia e acabamos esquecendo do nosso compromisso. Vamos permanecer até o fim. Em Hebreus 13:6 diz: mas Cristo ou é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes, confiante é a glória da esperança até o fim. A verdadeira lição desta parábola é a necessidade de ouvirmos a voz do Pai, de obedecermos e vermos a necessidade de mudanças. E quem estava disposto a mudar e se arrepender eram aqueles bêbados, aqueles drogados, prostitutas. Jesus nos diz que é mais fácil esses pecadores se arrependerem dos seus pecados do que os religiosos, pois são conhecedores da lei de Deus. Mas Jesus foi bem claro em nos dizer: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Então, se você falou não para Deus em algum momento, arrependa-se e seja cumpridores da palavra e não somente ouvintes, pois a fé sem obra é morta e o arrependimento sem fruto não agrada a Deus. Tiago 1:22, Tiago 2:26 e Mateus 3:8. Amém.